Jesus ele ensinou na parábola das virgens que nós devemos ter dois instrumentos. E devemos carregar dois instrumentos conosco. Um é a lâmpada, que vai simbolizar a Escritura Sagrada. O outro instrumento é o óleo, que vai simbolizar o Espírito Santo. Jesus disse que o prudente, a virgem prudente, carrega os dois. Carrega a lanterna e não deixa o óleo, ele carrega o óleo. Dois ingredientes. Os dois equipamentos da Virgem Prudente. E ele mostrou, além disso, o final da Virgem Prudente. Essas virgens prudentes conseguiram entrar nos portões abertos da eternidade. Passaram para o outro lado da glória. Quando ouviram a voz, o noivo é chegado. Elas ouviram a voz, o noivo é chegado. Então, está o grande ensinamento aí. O lugar onde nós vamos amarrar a nossa égua. Sermos equipados com a Escritura Sagrada e sermos equipados com o óleo, o Espírito Santo. Para que possamos entrar nos portões abertos da eternidade e desfrutar da glória. Aí está o caminho da Virgem Prudente, conforme colocado tão claramente por Jesus Cristo. Porque teve a outra que era imprudente, ela tinha somente a Bíblia na mão. É lógico que, além da Bíblia, ela devia ter outros aparatos que a sustentavam e mantinham e elas estavam felizes. Que aparatos? Os dogmas e doutrinas dos homens. Aí está o aparato que mantinha a Virgem imprudente. Aquela que teve um destino. Qual foi o destino da Virgem imprudente? Ela viu que, num certo momento, a lanterna dela o quê? Não brilhou. Alguém perguntou qual é o caminho. Mas tão simples o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Não é simples? Também tem um detalhe. É a porta estreita. Se é estreita, quer dizer que muitos não encontrarão. Certo? Né? Aí você vai fazer o seu destino. Qual é o destino? O destino é seu caminho, rumo ao quê? Ao reino de Deus. Nós já vivemos aqui no reino de Deus, aqueles que conhecem e são dirigidos pelo Espírito Santo. Certo? Viu, queridos? Aqui nós temos uma amostra do reino de Deus quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Aqui apenas uma amostra do que seremos lá na eternidade. Que amostra é essa? No meu nome você vai curar enfermo, você vai expulsar demônio. O quê? Isso é para quem? Só para os santarrões, para os santíssimos. Não. Engano. Isso é para o José, para Maria, para o Luiz, para a Cláudia. Pessoas simples. Tão somente creia e persevere no caminho. Porque quando você está no caminho de Deus, os ventos sopram. E se você se desviar do caminho, você vai afundar. Olha Pedro. Jesus, a Escritura deixou lá
lá escrito, Pedro. Você lembra Pedro? Quando ele viu Cristo andando sobre as águas do mar. Você viu o que Pedro falou? Viu? Você viu o que aconteceu com Pedro? Pedro falou, eu quero andar sobre as águas. Aquelas águas agitadas do mar, com ondas fortes. Aí Cristo falou, venha. Se você quer, venha. Pois tudo é conforme você quer. Venha. Aí então o que aconteceu, hein? Pedro começou a andar sobre as águas do mar. Estava todo felizardo. Mas acontece que os ventos vão bater na nossa cara. E as ondas do mar, ela tem peso, batia no corpo dele. Ele sentiu e começou a olhar para o barulho do mar, o barulho das ondas, para as vozes do mundo, as muitas vozes do mundo. E então o que aconteceu com Pedro? Pedro afundou. E Pedro afundou, que bebeu água e pediu socorro. Socorro, me socorre, mestre, porque eu vou morrer. É isso que acontece conosco, querido. Nós estamos numa época em que tem muito barulho, muitas vozes, muito assunto, muito apelo, e a gente esquece de Deus, esquece de olhar a Deus, de olhar a sua palavra, e não tem comunhão com o Espírito Santo. Nem fomos ensinados a ter comunhão com o Espírito Santo, a conversar com o Espírito Santo. Olha, isso aqui já é um assunto novo. Surgiu agora nesse terceiro milênio. Conversar com o Espírito Santo. Comunhão com Deus. É isso que Deus quer de você e quer de mim. Ele já quer ter comunhão com você aqui para que você seja conhecido dele lá no céu. Já pensou? Deus quer que você tenha comunhão com ele aqui, querido. Entendeu? Isso é que importa, que você tenha comunhão com Deus. Deus quer conversar com você. Deus está dentro de você, quando você tem a palavra dele dentro de você. Pois Deus e sua palavra são um. É aí, querido, que você vai ter a unidade com Deus. Você vai ser um com Deus. Você viu? Muita gente quer ter unidade indo nas igrejas. E lá vão aprender doutrinas, dogmas. Vão se encher de doutrinas e dogmas. Palavra misturado com doutrinas e dogmas de homem. Ferrou, ferrou. É a virgem imprudente. Então, o que acontece com a virgem imprudente? A luz dela não brilha. Ela é aconselhada a voltar para o mundo e no mundo comprar óleo. Certo? Foi comprar óleo no mundo. As doutrinas do mundo. As doutrinas do mundo. Aí depois o que acontece? Elas vão voltar para o caminho da eternidade. Mas encontram o que, queridos? A porta fechada. A porta está fechada para elas. E elas tinham a Bíblia na mão. E insistem. E o que é que diz? Eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. A voz lá diz. Mas como o senhor não conhece? Eu preguei Jesus Cristo, eu tenho a Bíblia na mão. Eu canto glória, glória, aleluia. Eu curei enfermos, expulsei demônios no nome de Cristo, mas eu não te conheço. É isso, gente. Não for ensinado a conversar com Deus aqui, não vai ser reconhecido no céu. Deus quer conhecer você aqui agora. Você tem que ter ensinado. Os líderes espirituais perderam esse ensinamento. Perderam esse ensinamento.
e enganam a nossa mente e o nosso espírito com doutrinas e com dogmas. E nós ficamos bobinhos na igreja, satisfeito, não o nosso espírito, a nossa mente fica satisfeita, as nossas emoções, aqueles apelos emocionais. Religiosos, nos tornamos religiosos, nos tornamos fariseus, fariseus modernos, cheios de doutrinas e de dogmas com a escritura na mão. Deus não vai nos conhecer lá no céu. Você não conversa com Deus aqui na terra, você não vai conversar com Ele no céu. Ele vai dizer, não te conheço, filho, mas Deus, eu passei 80 anos naquela igreja, eu já estou com 100. Eu sei tudo que é doutrina, Deus, eu sei tudo. Tudo que é dogma está na minha cabeça, mas eu não te conheço. Você nunca conversou comigo. Querida, é hora de despertar e você aprender a conversar com o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Deus não é igrejeiro, Deus não tem rótulo de igreja, Deus não é católico, Deus não é protestante. Não, Deus não tem rótulo de igreja. Mas o Espírito dele agora está sobre toda a terra e pode abençoar a todos quantos queiram e quantos busquem. Quem tem que buscar a Deus é você. É você que tem que buscar Deus. Deus te ama, mas é você que tem que encher a sua casa. Se você deixar a sua casa vazia, Jesus diz que os demônios vão voltar e aquele que saiu de você vai buscar mais 7 e o estado seu vai ficar pior. Quer dizer, você tem que encher sua casa. Como? Enchendo-se do Espírito. E como é que eu vou encher do Espírito? Você vai se encher do Espírito lendo as Escrituras Sagradas, ouvindo hinos, ouvindo boas pregações. É assim que você vai se encher do Espírito, pela palavra. Porque o Espírito Santo ele vai conduzir você pela palavra. É Espírito Santo e palavra. É uma comunhão pessoal. Enoque andou com Deus. Nós temos que descobrir, e estamos descobrindo nesse terceiro milênio, o caminho de Enoque, andar com Deus. Enoque andou com Deus. Não diz que Enoque andou com igreja, com rótulo de igreja, com doutrinas de homens, com dogmas de homens. Enoque andou com Deus. É esse caminho que nós temos que recuperar, o caminho de Enoque. E Enoque foi tão perfeito na medida dele, que Deus o tomou e Enoque não morreu. A Escritura diz que Deus não faz acepção de pessoa. Nós podemos nos enquadrar nesse caminho de Enoque. Isto é, aprender a andar com Deus. Mas isso nós temos que nos divorciar das vozes do mundo, das doutrinas, dos dogmas e dos apelos do mundo, das luzes do mundo, e caminhar com Deus na terra. Valeu, né? Tudo é feito pelo meu Espírito, diz o Senhor. Se você não aprender a conversar com o Espírito Santo, toda a sua doutrinação, seus dogmas, não vão servir nada quanto à eternidade. Deus não vai conhecer você. Deixe Deus conhecer você. Converse com Deus. Converse com o Espírito dele. Aprenda este caminho. Tudo é feito pelo meu Espírito, diz o Senhor. Valeu, né? Vamos ao poder que ele nos deu? Pois você é sacerdote. Você nem sabia disso que você é sacerdote, sabia? Apocalipse, capítulo 5, lá, versículo 10. Veja lá. Você é sacerdote de Deus. Jesus comprou você para colocar você no reino dele, para que você participe da eternidade. Você é autoridade no mundo espiritual. Agora ele deu o nome. Eu te dou autoridade sobre todo espírito de demônio. Você tem autoridade. Olha, essas coisas não nos é ensinada e nós vivemos fracassados, tropeçando, cristãos mendicantes. Quando somos filhos de Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. No Pai Nosso, Jesus disse que você é filho, ele é pai. Não é bonito? Você tem autoridade. A mesma autoridade que estava investido sobre Cristo está investido sobre você. Mas você tem que ter conhecimento. Meu povo morre por falta de conhecimento. Hoje você está recebendo grande conhecimento, certo?
Valeu? Valeu. Vamos à autoridade que nós temos. Senhor, no teu nome, nós dizemos você, espírito de enfermidade, espírito de morte, espírito de pobreza, miséria, desgraça, sai da nossa vida e de nosso país. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus.